Olá, estamos na sua tela com mais uma edição do Magazine Semear. Seja bem-vindo. Conhece as marcas de massa alimentar Adria, Glória e Garcia? Pois bem, são produtos da Foodtech, empresa localizada no Polo Industrial de Viana, que atua no setor da indústria alimentar há 4 anos e conta com uma capacidade de produção diária de mais de 200 toneladas de massa alimentar e acima de 500 toneladas de farinha de trigo. A Foodtech é uma empresa do setor da indústria alimentar com o foco na produção de farinha de trigo e massa alimentar. Está localizada no Polo Industrial de Viana e opera há cerca de 4 anos no mercado nacional. A Foodtech inicia a produção em 2020, em janeiro de 2020, com a primeira linha de esparguete. Em 2021 iniciamos a produção de massas curtas, vulgarmente conhecido como macarrão. Em 2022 arrancamos a nossa linha de moagem, completando o ciclo, ou seja, hoje em dia transformamos grão de trigo diretamente em massas alimentares e também em farinha de panificação. Motivada pelos incentivos do Executivo para a industrialização do país, o grupo empresarial a que pertence decidiu enveredar por este setor e contribuir desta forma para a balança comercial do país. Bom, a Foodtech está ligada a um grupo empresarial que atua no ramo comercial ao longo dos anos e, portanto, acabou por ser um caminho natural trilhar o caminho da indústria para suprir as nossas necessidades de comercialização. Por outro lado, tem sido, no fundo, uma bandeira a necessidade de industrializar o país e tem havido um volume de apoios interessante e, seguindo toda esta dinâmica, decidimos enverdar por este caminho. Instalada numa área de cerca de 45 mil metros quadrados, a Foodtech funciona 24 horas por dia e 7 dias por semana, o que lhe permite para já alcançar a marca total da sua capacidade de produção instalada, correspondente a cerca de 220 toneladas de massa alimentar e mais de 500 toneladas de farinha de trigo por dia. O complexo da Foodtech é constituído por 3 grandes áreas: moagem de trigo, edifício logístico e administrativo e, ao fundo, a fábrica de massas. Temos também edifícios de apoio, como sejam o posto médico, os balneários, o edifício social e o nosso parque de contentores. A zona de armazenamento, temos capacidade para 30 mil toneladas de armazenamento de cereal, de trigo no caso. Temos o nosso posto de entrada, onde é feita toda a descarga de cereal quando chegam os navios. Os produtos desta unidade fabril têm presença em todo o território nacional e, para tal, conta com uma força de trabalho que, apesar dos desafios que a atividade impõe, está comprometida não só com a quantidade, mas também com a qualidade colocada no mercado. Falar da minha atividade, resumidamente, é tratar a partir da recepção do trigo, que é a matéria-prima, até ao produto final. Quer dizer que a recepção do trigo em grão, que é isso propriamente, e depois para assim, o processo de moagem, para o produto final, que é a farinha de trigo. É um grande prazer, mas também ao mesmo tempo é um desafio. Desafio este que todos os dias encaramos, mas o importante é que nós encontramos a solução. Tenho essa certeza de que acrescenta mais ainda o nível profissional. Então, desde antes, que é a primeira e a segunda, acredito em um crescimento enorme. A maquinaria aqui instalada é outro aliado que permite que a fábrica mantenha os níveis de produção satisfatórios. Por exemplo, esta máquina tem capacidade de produção de 6 barras em 28 segundos, o que corresponde a cerca de 10 caixas de massa alimentar.
Para garantir a continuidade da produção, a empresa conta com a perícia e proatividade do jovem Josemar Contreiras, um funcionário da Foodtech, desde a sua inauguração. Estou aqui já a crescer com a Foodtech. A Foodtech para mim é praticamente como um pai ou uma mãe que eu estou a crescer com ele. Supervisor de produção, em particular, conforme eu disse, responsável pela área de empacotamento, uma das minhas funções é a gestão do pessoal aqui na fábrica e também me certificar de que as máquinas estejam em funcionamento de acordo. Na realidade, olhando para a Foodtech, eu olho de uma maneira de forma positiva, porque isto tem dado um grande impacto na minha carreira profissional. Obviamente que eu não tinha assim tanta experiência, mas quando eu entrei cá para a Foodtech e pela dimensão dos equipamentos que nós temos aqui, isso deu um grande impacto naquilo que é o meu conhecimento profissional. E também tive muitas instruções que eu fui recebendo e o meu conhecimento, à medida que o tempo foi passando, foi aumentando e hoje eu consigo realmente dar um suporte àquilo que são as minhas responsabilidades aqui. Perguntamos a Josemar Contreiras qual é o sentimento de saber que um dos produtos da cesta básica das famílias angolanas passa pelas suas mãos. Na verdade, um sentimento de satisfação e felicidade por saber que eu faço parte desse grande projeto e que até mesmo em minha própria casa, quando eu vejo o produto na mesa, eu fico feliz e sinto-me bastante regozijado por saber que eu faço parte dessa fábrica, ou dessa empresa, ou desse grupo, e que na qual eu tenho contribuído para que muitas famílias possam ter também à sua mesa aquele produto que é nacional e que é nosso. Uma das áreas de grande importância para a qualidade dos produtos desta empresa é o Laboratório de Controlo e Qualidade. O nosso trabalho começa a partir da recepção da matéria-prima e termina até o produto final chegar ao consumidor. Então, o Departamento de Qualidade precisa estar muito atento naquilo que são as suas obrigações para com a qualidade do produto produzido em si. Sim, estamos a falar de alimentos, da massa alimentar, que chega em nossas casas, em casas de nossas famílias. Então devemos primar sempre pela qualidade. E isso a necessidade de todos os departamentos trabalharem em comunicação ativa. Para qualquer anomalia registrada naquilo que for o produto, o departamento de qualidade tomar as devidas providências concernente à situação. E assim temos um produto da melhor qualidade possível nas mesas das nossas casas e dos nossos familiares. Supervisiona todas as atividades que são feitas concernente à análise da matéria-prima, a análise da linha de produção, bem como também verificar e inspecionar a zona da embalagem para que tudo esteja a trabalhar na melhor conformidade possível. Qualquer informação trazida pelo técnico de qualidade à supervisão, inicialmente é feito uma verificação com os outros departamentos para averiguar o problema assim registrado, para posterior podemos observar como supervisão se há necessidade de fazermos um relatório de não conformidade para a situação ou se no momento é possível dar a solução naquela questão aí solicitada. Atualmente, a empresa conta com 550 trabalhadores, dos quais 60% são homens. 40% dos demais são mulheres. No nosso processo de recrutamento, procuramos sempre encontrar o candidato ideal para desempenhar as funções dentro do nosso grupo, tenha a atitude certa para juntos crescermos e desempenharmos as funções que precisamos cá dentro. É bastante gratificante para nós contribuir para o nível para a diminuição do desemprego a nível do género feminino, não é? Apostamos, sim senhora, em todos os colaboradores, não diferenciamos o sexo masculino ou feminino, apesar de sermos uma indústria onde maioritariamente as posições são ocupadas por colaboradores do sexo masculino, tentamos sempre dar oportunidade às mulheres para fazer aqui também uma distribuição homogénea também do género. Para nós temos uma população muito jovem e dinâmica
e é bastante enriquecedor poder fazer com que estes jovens cresçam no mercado de trabalho. A indústria em Angola não é algo que tenha um histórico muito grande, não é? Então todo o processo de formação, desenvolvimento foi feito aqui. Ao longo destes 4 anos, nós verificamos a evolução dos colaboradores que começaram connosco e verificamos que tem evoluído bastante, que as formações que temos dado, com todo o acompanhamento que é feito diariamente nas suas funções diárias, e é bastante gratificante para nós ver que hoje em dia são chefes de equipa, são supervisores. Apesar de a empresa estar a funcionar a 100% da sua capacidade produtiva instalada e de ter uma presença efetiva em todo o território nacional, a Food Tech almeja continuar a crescer, olhando agora para um plano de expansão que ambiciona chegar aos mercados regionais, mas sem perder de vista as necessidades internas. O crescimento demográfico de Angola é gigante, como todos sabemos, por um lado. Chegar aos 50 milhões de habitantes no país está praticamente na linha de vista. Acreditamos que provavelmente em menos de uma década o país atinja metas muito próximas dos 50 milhões de habitantes. Por outro lado, os hábitos de consumo vão se alterando, vão evoluindo. E por isso o plano de expansão não só é importante, como eu diria que é obrigatório. Com o amadurecer de todo o nosso projeto industrial e também da fileira industrial à qual pertencemos, é natural isso acontecer. O país enfrenta um período especial em que há muita necessidade de nos concentrarmos na produção para consumo interno, mas com certeza que num médio prazo os mercados limítrofes, que tradicionalmente são mercados exportadores para Angola, serão um alvo. Neste momento, claramente, o foco grande é o mercado interno. Um dos principais desafios apresentados pelo promotor deste negócio prende-se com a questão da aquisição da matéria-prima. De acordo com o diretor nacional da indústria, Evaristo Batista, este tema tem merecido a atenção do executivo. Há um velho ditado, e muito lindo, que eu gosto muito de usar, que diz que a agricultura é a base e a indústria é o fator decisivo. Hoje, nós podemos ser considerados como autossuficientes alimentar na massa alimentar. Nós produzimos quase a metade da capacidade instalada destas empresas ou destas indústrias, portanto, essencialmente da massa alimentar. Por exemplo, a farinha de trigo. Aos poucos também vamos aumentando a capacidade de produção. A farinha de milho, igualmente. Aos poucos, o índice de produção deste produto, que é muito importante, tem também registrado algum crescimento. Mas isso não basta. Eu acho que poderíamos olhar também na questão básica. Como é que vamos produzir estas culturas? Estamos a falar do milho, do trigo. É fundamental olharmos, digamos assim, na questão muito sensível, que é a preparação do solo. E quanto a isto, já vai surgindo algumas intenções de instalação de algumas indústrias para a produção de tratores, para a produção de alfaias agrícolas. O país conta atualmente com uma unidade de produção de tratores, ok? E já produziu 3.000 tratores. E estes tratores estão distribuídos a nível nacional e que têm desempenhado um papel muito importante, essencialmente na preparação dos solos. Ainda assim, o país conta com uma unidade, não é, de produção de alfaias agrícolas. E esta unidade está localizada no Polo, não é, de Desenvolvimento Industrial de Viana. Estas alfaias, portanto, estão sendo montadas aí e, naturalmente, também têm dado muita resposta naquilo que tem sido a necessidade das nossas cooperativas agrícolas e dos nossos produtores que se empenham afincadamente na produção agrícola. Vamos a um curtíssimo intervalo. Fique conosco porque na segunda parte vamos continuar a falar sobre o que se produz no nosso país. É um até já.